passar incólume a isso. Como é que pode uma coisa dessa? E aí a gente vai mudando de nível, aí vem depois o colegial, depois vem a faculdade, não é? Na faculdade também tem aquela prova decisiva, aí a gente fala, ai Senhor, eu não pude estudar, porque o Senhor sabe, eu tenho que trabalhar na minha casa, não é? É muita gente que tem que sustentar aquela coisa toda, então dá uma ajudinha aí, dá um apoiozinho aí. E aí o que acontece? E quem é o culpado? Deus. Aí vem o concurso público, não vem o concurso público? Aí vem o concurso público, aí a gente vai estudar para o concurso público, compra apostila, compra todos os livros, compra tudo, fica tudo novinho lá na estante, bonitinho. Aí você pensa assim, ai Senhor, bem que o Senhor podia me dar um poder especial para mim poder pôr a mão nessas apostilas e aprender tudo que tem aí dentro, não é assim que a gente faz? Aí você põe a mão no livro e aprende tudo, assim, ai Senhor, acho que eu estou conseguindo captar, né? Aí você vai para o concurso e aí você tira não tira o último lugar, porque o último lugar é aquele que não foi no concurso, sabe assim? E aí quem é o culpado? E por aí a gente chega à conclusão, qual a conclusão que a gente chega, na verdade? A gente chega à conclusão que, na verdade, nós não importa, não necessitamos só de pedir, é preciso operar, é preciso fazer alguma coisa, não é mesmo? Aí a gente pega hoje a situação moderna, a gente vê aí grupos de famílias que muitas vezes estão vivendo grandes dramas, e as pessoas pensam assim, vai bater na minha porta. Então a oportunidade de emprego vai bater na porta, o alimento vai bater na porta, tudo vai bater na porta. Tem historinhas lindas aí que todo mundo fala, não é? Que Deus preparou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo outro, não é? E a gente, por nossa vez, não se ativa, não opera, não realiza nada, não faz nada, só espera. E aí o que acontece? Não acontece. E aí quem é o culpado? Então nós já estamos calejados de colocar a culpa em Deus das nossas próprias desditas. Porque é preciso fazermos alguma coisa. Problema de saúde. Agora vamos pegar todo mundo, problema de saúde. Aconteceu comigo, não muitos anos atrás. Eu fui no Hospital das Clínicas, que eu estava com a unha encravada, sabe a unha encravada? Aí eu cheguei lá no Hospital das Clínicas e eu falei, eu vou de madrugada. Antigamente a gente podia fazer isso, agora já mudou o esquema lá, não é mais bem assim. Aí eu fui de madrugada porque não tem ninguém, certo? Aí cheguei lá, fiz a ficha, sossegadão, não via ninguém do meu lado. A moça falou assim, o senhor passa para dentro daquela porta ali. Na hora que eu abri a porta e passei para dentro, parecia a guerra que tinha instalado no Brasil. Tinha gente deitado de pé, sangrando, sem sangrar, gente chorando, gente gritando, desesperada, gente amarrada na maca, tinha uma guerra. Mas eu pensei, meu Deus do céu, bom, passa um pouquinho, chega o médico e fala assim, o que traz o senhor ao Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, uma hora dessa da noite? Aí eu falei, não, eu entrei aqui, mas eu sou só acompanhante, a pessoa estava lá fora, mas sumiu, o senhor dá licença. Porque eu pensei, meu Deus do céu, para uma unha encravada. Chamei Bezerra de Menezes, André Luiz, irmã Sheila, todos os espíritos curadores do espaço, fui na casa espírita tomar passe, pedi até para dirigir o passe, pôr a mãozinha em cima da minha unha encravada. Imaginem só, não é? E aí, à noite tive um sonho. Olha o sonho que eu tive. Não sei quem é que estava me falando, dizendo assim, sabe o que é bom para unha encravada? Manicure, podólogo, seu medroso, seu preguiçoso. Porque o que é uma unha encravada? Não é só passar uma dorzinha, não ia tirar aquele pedacinho de unha que está entrando na sua carne, é só cortar aquele pedaço. Só que para isso precisa ter o quê? Aí que eu percebi por que as mulheres são mais corajosas que os homens, tá vendo só? Porque elas passam cada uma, não é? Cada uma, e a gente, por causa de uma unha encravada, chama todo o mundo espiritual de plantão para cuidar. Os homens são assim, veja como nós somos, né? Mas não adianta a gente acreditar, porque tem uma chave, um chavão muito bacana que diz assim, Deus ajuda o homem pelo próprio homem.
Meu Deus do céu, mas que coisa, como que é isso? A gente tem um problema de saúde, a gente vai pedir socorro para alguém. Um pronto-socorro, algum médico, alguma pessoa que entende daquilo, e a pessoa às vezes resolve para a gente, resolve. Então, nós vamos receber a ajuda de Deus através dos nossos semelhantes. Não tem uma força especial no universo, uma luz brilhante e uma varinha de coldão que alguém tem no mundo que vai lá e fazer uma mágica sobre os nossos problemas. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Por que na casa espírita os trabalhos sociais existem? Por que nós temos os guerreiros de luz, né? Como é que é? Guerreiros de luz. Os guerreiros de luz. Vai atrás dessas pessoas necessitadas, porque as pessoas estão trabalhando para Deus. Olha o que a Alta de Souza fala nessa poesia. Meu irmão, tuas preces mais singelas. Preces são 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Olha só, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Aí ela vem e fala assim: mas eu sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vocês já ouviram falar que no mundo espiritual eles escutam todas as nossas preces, mas eles não podem atender todas as preces. Porque se eles atendessem todas as preces, a gente não passaria daqueles bebês chorões. Sabe bebê chorão que você leva ele no shopping e ele quer comprar alguma coisa lá, um doce, um sorvete, alguma coisa, e você não compra, ele cai no chão, se estribucha e chora e grita e fala que está sofrendo e que está doendo, que alguém bateu nele. Ele é assim bem sutil, né? Então alguém bateu nele, aí alguém se interessa, fala: quem bateu nessa criança? A gente não ia passar disso, bebê chorão. Aí os pais não fazem nada, continuam a sua trajetória, e quando ele começa a perceber que ele está ficando sozinho, o que ele faz? Ele levanta e sai correndo atrás do pai. Olha só, a gente não ia passar de bebê chorão se tudo que a gente pedisse, os céus nos atendessem. Mas Jesus foi interessante que ele nos disse, foi muito interessante o que ele falou, porque ele disse assim: tudo que pedires através da prece vos será atendido, mas veja, será atendido no momento conveniente, na hora conveniente, não ao nosso bel prazer. Porque a gente mobiliza forças quando a gente pede para os céus. Hoje existe um termo mais moderno, sabe o que o pessoal fala? Joguei para o universo. Não tem uns termos assim, que tem uns místicos que falam: joguei para o universo, né? Jogou para o universo. Então, no mundo espiritual, aquilo vai procurando um formato e alguém capaz de lidar com aquilo. Só que isso pode demorar, até porque se nós recebêssemos tudo na hora que nós pedíssemos, imagine como seria a Terra. Já assistiram aquele filme Todo Poderoso? Não é? Ele não fica Deus por um dia, uma semana, não sei, por uns dias. Você viram quanta coisa errada que ele fez? Tirou a lua de órbita, deu o prêmio da loteria para todo mundo que queria ganhar. Uma confusão assim tremenda na Terra. Só Deus mesmo para depois corrigir tudo, acertar tudo. Porque cada coisa tem sua hora, cada coisa tem seu momento. Às vezes a gente tem um problema de saúde que nós precisamos por vias educativas, por necessidades terapêuticas não, mas educativas, para que a gente possa aprender alguma coisa com aquilo. Então, a gente às vezes tem a língua muito solta, às vezes a gente tem um pensamento muito solto, às vezes a gente tem ações infelizes, atitudes infelizes, costumes infelizes, vícios infelizes. E aí nós não podemos acreditar que o nosso Pai, o nosso Criador e o nosso principal educador vai nos dar as coisas que nós queremos na hora que nós queremos. Então, isso é importante a gente saber, porque toda vez que a gente faz um pedido ao Criador, esse pedido é processado, ele existe no mundo espiritual. Só que precisa se saber se ele é viável, se ele é necessário, e também saber uma coisa que todo mundo tem pavor, que é o merecimento. Porque às vezes a gente não tem merecimento. Mas eu sempre fui uma pessoa boa. Todo mundo que está nesse salão são pessoas boas. E também na penitenciária, todos são bonzinhos. Ninguém cometeu nenhum crime, não é mesmo? E aí a gente pensa assim: eu sou uma pessoa boa, eu posso receber uma ajuda.
Só que a gente não sabe, graças a Deus, por que nós chegamos naquele ponto e por que nós estamos vivendo aquele drama. Porque alguma razão existe, porque a vida não é aleatória, assim, receber e dar e receber de forma aleatória, assim, sorte ou azar, sabe? Já ouviram falar de sorte ou azar? Então tem essa história de sorte e azar. A vida não é isso, é muito, mas muito mais do que sorte e azar. Então, se a gente conseguir entender que precisamos de merecimento, mas também precisamos de ação. Ação no bem. Ação no bem significa que nós vamos criando créditos para o nosso futuro. Porque aqui na Terra não existe ninguém que não tenha alguma dívida. Sabiam disso? O Serasa do mundo espiritual conhece a ficha de cada um de nós. Então você dá o CPF lá, porque no mundo espiritual todo mundo é conhecido por números. Vocês sabiam disso? Quantos cabelos a gente tem na cabeça, quantos metros a gente tem de altura, quanto que a gente pesa, quanto a gente tem de gordura corporal, quanto a gente tem de pele, quantos centímetros tem a nossa perna, o nosso pé, sabe? Eles conhecem a gente pelos números que a gente tem, não é? Então, dentro desse Serasa divino, eles sabem como que é a nossa ficha, o que consta nessa nossa ficha. E graças a Deus a gente não se lembra, porque se a gente se lembrasse, ia ser tão mais difícil, não é? A gente ia ficar tão mais aborrecido de saber, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse negócio que é tão grande? E de repente, se você se ativa, se opera na prática do bem, você muitas vezes pode ganhar créditos muito maiores do que aquilo que você deve. Aí chega o merecimento. E quando tem merecimento, agora vocês conseguiram entender por que tem algumas pessoas que pedem para a gente fazer uma prece. Não tem sempre gente assim? Ah, você vai lá na casa espírita, você não pode levar meu nome lá, levar uma prece, fazer uma prece para não sei quem, para o meu filho, para o meu cunhado, para o meu marido, para não sei quem. Dá a impressão que a gente é melhor que eles, né? Agora a gente sabe. Por quê? Porque agora as pessoas começam a reconhecer de que a gente precisa se operar. Então isso significa que a gente já está fazendo alguma coisa. Está vindo buscar ajuda, entendimento, compreensão. Isso já é alguma coisa. Já é um pré-requisito para o nosso futuro. Porque se não arregaçar as mangas, não adianta. Pode sentar em qualquer banco religioso, viu, gente? Não adianta. Pode subir a escadaria 200 vezes de joelho, descer, subir. Pode ir daqui para não sei para onde, a pé, de cavalo, não sei o quê. Não adianta. Porque não é assim que Deus observa as nossas necessidades e atende às nossas necessidades. Deus atende às nossas necessidades de forma absolutamente didática, de merecimento, porque Ele quer que nós sejamos espíritos fortes. Não quer espíritos assim, frágeis. Qualquer coisa está fragilizado, qualquer coisa não consegue, não pode, não aceita. Ele quer espíritos fortes. Os benfeitores espirituais são espíritos absolutamente fortes, já passaram pela têmpera do ferro, do aço, e são uma fortaleza. Quanto mais a gente se fortalece, mais a gente cresce. Então é assim, viveu dramas e dificuldades, no futuro a gente vai pensar assim, se eu tivesse tido uma vida muito folgada, eu não teria crescido o que eu cresci. Se você olhar às vezes pessoas da sua família, do seu meio, vizinhos, que você vê lá, às vezes uma família que passa dificuldades, passa problemas, aí passa 10, 15, 20 anos, você vai ver lá, as crianças todas foram para a faculdade, hoje são todas pessoas bem formadas, bem educadas, e aí do lado tinha um camarada lá que tinha uma herança, um herdeiro, e o herdeiro não conseguiu fazer nada, só viajou, passeou, foi para Machu Picchu, foi para Peru, foi para onde mais que o povo vai, vamos ver. Ajudem aí, eu não estou lembrando. Maldivas, o que tem na Maldivas? Sei lá, vai para Maldivas, o Caribe, não sei para onde. E aí volta para casa todo deslumbrado, mas e aí a continuação? Herdeiro tem esse problema, não é? E às vezes a pessoa que sofreu grandes privações conseguiu encontrar forças, tanto para estudar, para trabalhar, para levantar a família, para manter a família, para seguir em frente. E os que tiveram folga, tranquilidade, não precisamos ir muito longe. Pega os nossos filhos de hoje. Os nossos filhos de hoje. Eu sei que tem pouca gente aqui com um pouco mais de 18 anos igual eu.
Mas no nosso tempo a gente tinha que fabricar o próprio brinquedo. Aí você pegava a tampinha, punha um prego na tampinha e fazia um carrinho de tampinha, um pedaço de madeira lá, um toco, alguma coisa. A moça ia lá no milharal, pegava um milho lá e fazia uma boneca do milho, pegava o cabelo do milho e fazia uma boneca. Bola de futebol, e tinha aquelas que voavam assim, você soprava, ela voava, mas queria uma bola mais forte, ia pegando meia, cada um dava uma meia escondida de casa e fazia uma bola de futebol. Não era assim? Eu estou falando coisa demais, como que era? Não era assim que a gente brincava? Caixa de fósforo, fazia aeronave, estação espacial, fazia um negócio assim, não é? Caixa de sapato, então, fazia garagem, fazia um monte de coisa com caixa de sapato. Então, desenvolveu a criatividade, sabe? Via aquela coisa difícil. Hoje você vai numa festa de aniversário, leva um presente pro menino. Ah, tá, obrigado. Você fala, mas que bandido. Eles não aceitam as coisas. Eles já têm tudo. Tudo que você pode imaginar, eles já têm. Eles querem coisas novas. Um jogo novo, um jogo diferente, um jogo que pode jogar em qualquer lugar, um jogo, ele só quer saber de jogo. Olha só, dentro de casa, são super-heróis dentro de casa, salvou o mundo dentro de casa. Mas antigamente a gente passava essas dificuldades, e aí a gente aprendeu tanta coisa com isso, né? Como funcionavam as coisas. Não raras vezes consertava coisa dentro de casa, tinha um cano vazando lá, você pegava, amarrava lá um pano para ver se parava de vazar, enfiava um palitinho no furo para ver se ele parava de... Arrumava formas, usava a criatividade. E hoje a gente vê a dificuldade que eles têm para fazer alguma coisa e para achar alguma coisa nova. Não tem nada que seja novo, nada que seja assim que encante os olhos. Tudo é assim meio superficial, porque nós vivemos uma modernidade onde encheu os nossos filhos de conforto. Eles têm confortos para tudo quanto é lado. Então tem conforto para ir para a escola, para voltar da escola, a perua da lotação, a perua da, como é que chama? Perua da escolar. Meus netos são assim, para a perua na porta da casa dele, ele não pode nem descer na calçada, é o homem que tem que descer, pegar na mão dele e pôr dentro da perua, falando, misericórdia. A gente ia para a escola, assim, não sei quantos quilômetros, andava meio terreno baldio, meio dos matos, meio do morro para chegar na escola. Aí você demorava um pouco, aí tinha que a cinta cantava, por que você demorou? Ficou bagunçando no meio da rua. Se chegasse chorando em casa, então quem chegava chorando? O que acontecia? Se chegar chorando, então a gente chegava firme. Chegava bem firmão em casa. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então era assim. Aí nós criamos espíritos fortes, pessoas fortes que levaram famílias, que possuem famílias, que tem aí um grupo de gente atrás